1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis. Capítulo 3. Nós vamos ler do 3 em diante. Capítulo 3 de 1 Reis, verso 3. Amém? Amém. Todo mundo em pé já, graças a Deus. Aí na sua casa você não precisa ficar de pé, mas você pode ficar em reverência à palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da sua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os teus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Que o Senhor continue falando conosco. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Quando eu fiz o curso com Josadak sobre Eclesiastes, eu fiquei tão emocionada de saber que naquela época Deus usou Salomão, porque a gente fica pensando, para que Deus deu tanta sabedoria para Salomão? Era só para ele ficar rico e famoso e conversar com a rainha, ou sei lá mais o que, né? Tinha pessoas que vinham de vários lugares, e aí eu comecei a entender que Deus usou Salomão para falar do seu nome e falar de Deus para muitas pessoas. E ele tinha como se fosse uma sala de aula, que ele criou no seu palácio, e ele tinha muitas coisas mesmo, muitos bens, muito ouro, e era o modo que ele dizia: tudo isso eu tive, eu tenho, mas nada se compara a temer ao Senhor e a caminhar com Ele. Era o modo dele dizer para todas as nações que vinham, porque todos os reinos mandavam gente, todos os reinos da terra mandava pessoas para aprender com Salomão. Os sábios dos reinos iam a Salomão para aprender com ele.
E Deus usava esse homem para instruir todas as nações da época e para dizer: olha, tem muitas coisas aqui, mas nada disso é importante ou vale se eu não tiver o Senhor comigo, se eu não tiver temor do Senhor no meu coração. E eu fiquei pensando, nossa, que bênção isso, né? Que não quando Salomão lá atrás pediu sabedoria, ele pediu para governar o povo. Ele não imaginou que Deus iria fazer com aquilo que aquele pedido que ele fez. E essa semana eu estava na cozinha cortando mamão, e eu gosto muito de mamão. Gosto de fruta no geral, mas eu gosto muito de mamão. E a hora que eu abri o mamão e eu vi tanta semente, né? Porque mamão tem semente. Eu fiquei pensando que toda fruta, e isso é no reino vivo, tudo que existe tem dentro de si semente reprodutora. Isso é a realidade do nosso mundo. Deus nos criou assim. Todo mundo, todas as pessoas, todas as frutas, tudo que existe já tem dentro de si semente reprodutora. Tudo tem que se reproduzir, né? Tudo se reproduz. Deveria, pelo menos, né? Nós oramos e nós lemos a palavra todos os dias. Nós somos cristãos. Nós conhecemos a Bíblia. Nós buscamos a Bíblia. E nós somos como aquele mamão cheio de sementinha da palavra. Como nós temos semente? O que a gente tem feito com isso? Eu não contei quantas sementes tinha dentro do mamão, porque não tinha tempo para isso de jeito nenhum. Mas eu enchi 2 xícaras de sementes. Era muita semente. E eu fiquei pensando quanta semente Deus já plantou no meu coração da palavra dele. Quanta semente Deus já plantou no seu coração da palavra dele. O texto fala que, começa dizendo no verso 3, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi. Davi já tinha semeado no coração de Salomão, porque o texto diz que ele amava a Deus e andava segundo os preceitos de Davi, ou seja, as ordens, segundo os ensinamentos de Davi. E que ensinamentos eram esses? Ensinamentos que Deus tinha colocado no coração de Davi. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Não pense que se você não ensinar os seus filhos os preceitos do Senhor, eles vão aprender assim, né? Do vento. Você precisa ensinar. O texto diz que Salomão amava o Senhor e andava segundo os mandamentos de Deus. Por quê? Porque Davi, ele fala segundo os preceitos de Davi. Nem fala dos preceitos de Deus, fala dos preceitos de Davi. Porque Davi ensinou Salomão e ele andava nos preceitos de Davi. E ele oferecia, então, ele estava oferecendo sacrifícios e mil holocaustos ele estava fazendo. Davi fazia holocaustos, ele fazia holocaustos, ofertas ao Senhor. Salomão estava oferecendo ao Senhor. Estava oferecendo para que Deus lhe desse alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. O texto diz, porque esse texto ele vem logo depois da morte de Davi. E ele já era rei, porque Davi colocou Salomão como rei antes de morrer. Pouco antes de morrer, mas ele ainda ficou um tempo vivo, ainda dando instruções e tal. Então Salomão já era rei no lugar de Davi, porque Deus falou isso para Salomão, para Davi, e Davi já o colocou como rei. Ele já era rei, ele já estava não só nomeado, mas o povo já tinha o acolhido como rei. Ele já tinha praticamente tudo. Ele foi oferecer ao Senhor porque... O que diz o verso 1? Porque ele amava ao Senhor. Ele amava o Senhor e foi oferecer sacrifício ao Senhor. Porque ele andava nos preceitos de Davi. E ele está lá oferecendo ao Senhor, está lá no lugar alto. E aí em sonho, ele estava lá à noite, né, em Gibeão ainda, ele está lá ainda no monte, oferecendo ao Senhor em sonhos. Deus aparece a ele. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, né? O que é que você faria no lugar de Salomão? Né? Deus pergunta para ele:
peça o que você quer que eu lhe dê. O que vem direto na sua mente, assim, imediatamente, né? As prioridades são imensas na nossa vida. E se Deus chegasse hoje e dissesse para você, como eu disse para Salomão em sonho, essa noite você sai daqui, vai para casa, almoça, janta, a hora que você dorme, Deus aparece em sonho e diz para você: peça aí o que você quer, que eu vou te dar. Peça aí. Não é qualquer pessoa que está chegando para você e dizendo: peça aí o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão podia pedir muitas coisas. Inclusive Deus fala isso. Você podia ter pedido longevidade. Ah, Deus, quero viver muito, né? Ou então você podia pedir mais riquezas. Quero ficar muito rico, né? Ou quero que o Senhor mate todos os meus inimigos. Acabou a guerra, né? Se Deus me pergunta isso, eu falo: vivi um tempo de muitas guerras e fala para matar todos os inimigos, acabou, vou viver em paz o resto da vida e enfim, né? Azar do próximo rei que peça também, né? Mas durante o meu tempo vai ser assim. Deus mesmo enumera as coisas que provavelmente alguém pediria no lugar de Salomão. Mas Salomão, ele fala: olha, o Senhor foi muito bondoso com meu pai. Ele começa dizendo assim: o Senhor foi muito bom, Deus, com meu pai. E depois ele diz assim: por que o Senhor foi muito bom com ele? Porque ele andou nos seus caminhos, em fidelidade, justiça, retidão de coração diante da sua face. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha aquele coração sincero de se arrepender, de pedir perdão, de amar a Deus e de louvar a Deus. Ele diz: olha, você mantiveste ele com bondade e lhe deu um filho para sentar no lugar dele, que era ele, o próprio Salomão. O Senhor fez todas essas coisas boas para o meu pai. Ou seja, se o Senhor fez com ele, vai fazer comigo, então eu já tenho tudo. O Senhor me deu, mas eu não passo de uma criança. E aí vem a humildade de Salomão. Ele já era rei. Na época, ele já não era uma criança de idade. E ele era rei nesse momento. Ele fala: não passo de uma criança e eu não sei como eu devo agir. Essa semana eu li um texto que uma prima minha, Luciana, que deve estar assistindo, que ela assiste os cultos, ela escreveu um texto que eu achei muito interessante, falando da pandemia, dizendo que tem algumas pessoas que disseram que esse ano não serviu para nada, que é um ano que, né, o povo parou e que não serviu para nada, e que essas pessoas que dizem isso não entenderam nada, né? Deixaram passar uma grandiosíssima oportunidade de aprender muitas coisas. E eu pensei, esse ano acho que foi o ano que eu mais pedi sabedoria em toda a minha vida, porque já teve tantas coisas que aconteceram e que eu me deparei e disse: e agora? O que é que eu faço com isso? E que eu tive que chorar no pé de Deus: Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque eu não sei lidar com isso, eu não sei o que fazer com isso. E que bom que a gente fez isso, porque quantas coisas, 6 meses já se passaram e a gente, quanta coisa a gente aprendeu esse ano. Já foram 9 meses do ano, né? Estamos no mês de setembro, já para o final do mês de setembro, né? Quantas coisas você aprendeu nesse ano? Ou você não aprendeu nada? Ou você passou o ano inteiro reclamando? Quantas coisas você pode enumerar que você aprendeu esse ano? E o texto então fala que Salomão, ele fala que ele não passa de uma criança, que ele não sabe como agir, que ele está no meio do povo de Deus, que ele sabe da sua responsabilidade. Você sabe da sua responsabilidade como cristã no mundo? Qual é a sua responsabilidade? Lembra da sementinha do mamão? Quanta semente você tem aí para não deixar o evangelho de Deus morrer? O que você tem feito com isso? E aí ele fala: dá um coração compreensivo, ou seja, me dá sabedoria. No livro de Crônicas, esse mesmo texto, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 2 a 13, fala especificamente isso, que Salomão pede sabedoria. O que ele quer é sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática.
Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Ou você nunca viu isso, né? Tem gente que sabe. Quantas vezes você já conversou com pessoas que sabem a Bíblia de cor, né? Mas tem uma vida tão atrapalhada, né? E cita os versículos da Bíblia e fala isso, e fala aquilo, e cita aqueles chavões, né? Mas não aprendeu nada. Ou seja, sabedoria é você pegar o conhecimento que você tem a respeito de Deus e colocar na prática, ou através de outras coisas também. Você pode conhecer outras coisas e colocar na prática, né? Não adianta a Maria Helena tá lá estudando, fez faculdade, fez curso lá de enfermagem, né? Fez curso lá na área de enfermagem? De enfermagem. Ela aprendeu um monte de coisa lá, né? Aí ela chega em casa e ela não usa nada daquilo que ela aprendeu, e aí ela pega o Covid, porque ela não se cuida, porque ela não faz nada do que ela tem aprendido, né? E nós também somos isso, assim. A gente pode aprender muitas coisas, não só na Bíblia como em outros lugares, mas se a gente não colocar em prática, conhecimento perdido, né? Tem gente que fala do seu conhecimento, mas não colocou em prática, e isso você não é sábio. O que Salomão diz? Salomão fala para Deus: Deus, o Senhor foi bondoso, eu conheço os mandamentos. Davi, meu pai, me ensinou os mandamentos. Eu amo o Senhor, só que eu preciso de sabedoria. Eu preciso colocar esse conhecimento na prática e preciso que o Senhor me ajude a governar, a ter sentimento bom, a conhecer as coisas, não só conhecer, mas colocar na prática com sabedoria. Na realidade, Salomão está dizendo assim: eu sei a teoria. Eu conheci a teoria com meu pai, né? Eu ouvi meu pai reinando. Eu sei que o Senhor foi bondoso com ele. Eu conheço bastante da teoria, mas nada da prática. E eu preciso de que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo para eu viver na prática. E quando Salomão escreve, né? E ele escreve bastante. Que bom que ele nos deixa muitos ensinamentos. Ele escreve o primeiro texto lá que ele começa escrevendo sobre sabedoria, que esse é o tema dele principal. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, ele é o começo da sabedoria, ou ele é a chave da sabedoria, né? O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Lendo aquele texto de Sodoma e Gomorra, quando o anjo avisa o Ló, né, que vai exterminar com tudo, quando ele vai conversar com seus genros, e fala assim: olha, Deus vai destruir tudo, vai ser assim, porque está acontecendo isso, porque os povos são maus, porque isso, porque aquilo. Os genros dão risada e não acreditam, não tem nenhum temor no coração, não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, não sabe que realmente aquilo ia acontecer. Eles não levam a sério. Isso é falta de temor de Deus. Isso é falta de temor de Deus. Quanta gente que você conhece que sabe as coisas de Deus, mas não leva isso a sério. Como se isso fosse nada. Como se isso fosse qualquer coisa. Ao contrário, do povo que não conhece. Quando Jonas vai pregar em Nínive, né, é tão interessante, porque o Jonas mesmo nem quer pregar em Nínive, de tanto que o povo lá é ruim e faz as coisas erradas, ele fala assim: não quero ir pregar lá não, eu vou para Tarsis porque o senhor está de brincadeira, eu vou pregar aquele povo é nosso inimigo, faz tudo errado, eu nem quero que ele se converta, não é isso? Mas ele vai para Nínive, e quando ele prega em Nínive, o rei aceita aquilo no seu coração com humildade, se veste pano de saco, com humildade pede perdão, diz que até os animais ele colocou na cinza e no pano de saco, para que todo mundo se convertesse, que todo mundo mostrasse para Deus que estavam errados. Por quê? Porque eles tinham no seu coração um temor. Olha, se Deus mandou esse profeta aqui, é porque é verdade e vai acontecer. E eles acreditaram. E o que aconteceu? Deus deu mais aquela geração inteira, não destruiu. Nínive foi destruída depois. Uma outra geração, mas aquela geração que teve humildade no seu coração e teve temor, ela conseguiu ganhar o coração de Deus. O texto fala que
esse texto que nós lemos de 1 Reis, diz que, verso 10, diz: estas palavras agradaram ao Senhor, porque quer ver Salomão pedido tal coisa. Quando a gente tem temor no coração, e é isso que Salomão mostra aqui. Salomão não só amava a Deus, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que não dava para brincar com as palavras que Deus tinha dito. Ele sabia que Deus era poderoso e que ele não era homem para mentir. E ele tinha temor no seu coração. Não é ter medo de Deus. Não é ter pavor de Deus. Ai, não quero chegar perto de Deus porque eu tenho pavor. É saber que Ele é poderoso e que se Ele falar, Ele faz mesmo. E isso não é brincadeira. Porque tem gente que brinca de ser cristão. Tem gente que brinca de igreja. Tem gente que brinca de não leva Deus a sério. E Salomão sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que ele tinha sido eleito como rei por Deus. E isso não era brincadeira. Ele sabia com quem ele estava mexendo. E aí Deus se agrada do coração de Salomão pelo pedido. E essa parte é a mais legal, né? Ele diz assim, Deus diz para ele: já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu vou te dar sabedoria, Salomão, mas eu vou te dar um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você não houve nenhum e nem haverá. E também, essa parte é a que a gente mais gosta, né? E também eu vou lhe dar o que você não me pediu. Quem sabe pedir é uma coisa doida, né? Quem não sabe também é uma coisa terrível, né? Porque assim, se o Salomão pede, quero viver bastante, ele ia viver bastante, talvez doente, morto, sei lá, mas viveu. Quem está aí não sabe, eu quero riqueza, ia ter um monte de riqueza, mas não ia ter mais nada. Ele podia pedir, mata os meus inimigos, ia matar os inimigos, mas também não ia ser feliz. Mas aí ele pede a coisa certa. Agrada o coração de Deus. E com isso, Deus lhe dá aquilo que ele pediu e fala, aquilo que você não pediu, eu vou dar também. Porque eu quero dar além para você. Aquilo que você não pediu, eu vou lhe dar também. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é pedir, né? Pedir porque a gente pede mal. Muito mal. A gente pede mal. Se Deus chegasse hoje aqui, né? Ou em sonho nessa noite, falasse, pede aí o que você quer, que eu vou te dar. Não sei se nós seríamos sábios nos nossos pedidos. Porque na nossa mente vem aquilo que é imediato, né? Aquilo que é urgente. E a gente perde a sabedoria de pedir o que é realmente bom. Salomão sabia que substituir Davi não ia ser fácil, né? Substituir gente ruim até que é bom, mas substituir um Davi deve ser terrível. Saber quem foi o rei antes de você? Davi. Puxa, pra mim superar esse cara vai ser duro pra caramba. Mas Salomão superou Davi em sabedoria. Não foi um rei guerreiro e pôde ter o privilégio de construir o templo ao Senhor, aonde o Senhor habitou, aonde o Senhor colocou a sua glória, aonde o Senhor esteve presente, aonde todo o povo de Deus pôde ir louvar e adorar o nome dele. Salomão teve um privilégio imenso de construir a casa do Senhor. O temor do Senhor, ele nos leva a ter intimidade com o Senhor, nos leva a conhecer o coração do Senhor. Isaías 33, verso 6 diz, o temor do Senhor é o seu tesouro, né? É o tesouro, o temor do Senhor é o nosso tesouro, que a gente busque a ter esse temor no nosso coração. Cornélio não era do povo de Deus e ele foi procurado, ele foi buscado por causa que ele tinha temor do Senhor. Salmo 111, 10 diz, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Quando você vê a parábola das 10 virgens, você vê que umas eram nessas e as outras tinham temor, as 5, né?
Quem não tem temor achou, não, dá para mim voltar, dá para mim fazer umas coisas, Deus não vem agora não. E tem muita gente achando isso, que Deus não vem logo não, que dá tudo certo, posso fazer o que eu quero e tá tudo bem, mas não é bem assim. Que a gente seja sábio, que você procure sabedoria do Senhor, e a sabedoria do Senhor, ela vem do temor que a gente tem. 2 Coríntios 7, verso 1, eu queria que você abrisse esse texto, por favor. Jocelane, você pode ler esse texto para mim? 2 Coríntios 7, 1. Segunda Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifique-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Como é que a gente aperfeiçoa a nossa santidade? No temor de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E a gente aperfeiçoa a nossa santidade no temor do Senhor. A gente precisa saber quem nós servimos. Nós precisamos saber quem nós servimos. E nós não podemos servi-lo de qualquer maneira. Nós temos dentro de nós recebemos semente todos os dias de sabedoria, de graça, de conhecimento do Senhor. Você recebe semente de intimidade com o Senhor, e toda vez que você conhece o Senhor mais e mais, e o aperfeiçoamento da santidade é você ter a mente de Cristo. É você ver as coisas como Deus vê, é você falar as coisas como Deus fala, é você ouvir como Deus ouve. Isso é aperfeiçoar a nossa santidade. É ser santo como Ele é santo, é ser separado como Ele é separado. E a gente precisa conhecer isso, e para isso a gente precisa ter temor do Senhor, que é a chave, que é o princípio da sabedoria, que é colocar o conhecimento que a gente tem de Deus na prática. Porque assim, eu posso saber da Bíblia, mas se eu não colocar na prática, Cristo não vai viver em mim. Amém? Cristo não vai viver em mim. Se Cristo não vive em mim, eu não vou olhar como Cristo olha, eu não vou ouvir como Cristo ouve, porque isso é a prática. Amém? Entende que isso é a prática? Está claro para vocês? A prática de viver no temor do Senhor é você ouvir, você conhecer e você começar a praticar como Jesus era. É ser como Jesus era. Para isso a gente precisa saber quem a gente está servindo. E não ouvir, eu estou fazendo um curso agora, do ponto de vista de Deus, da área, em algumas áreas, e eu fico olhando e falando assim, meu Deus, isso eu já sabia, mas isso eu não sabia. E eu quero começar a colocar em prática hoje. Eu não sei tudo, eu erro em muitas coisas. E eu falei domingo passado, a gente erra uma vez, mas a segunda não é erro mais, já é escolha, né? Você escolheu. Primeira você erra, a segunda você já está escolhendo. Se você conhece a palavra de Deus e continua praticando aquilo, não é erro, é escolha. Você está escolhendo o errado. Então você não está sendo sábio, você tem conhecimento da palavra, mas você não está sendo sábio. Porque você não tem temor no seu coração. Porque no momento em que você conhece a palavra, você sabe aquilo que Deus quer e continua fazendo errado, você não está colocando em prática e você não está sendo sábio. O que Salomão pede é isso. Ele sabe, ele conhece a palavra, porque o texto começa dizendo que ele andava nos preceitos de Deus. Ele andava nos preceitos de Deus. Ele conhecia a palavra, mas ele não tinha responsabilidade com pessoas até ali. Ele tinha isso para ele, né? Ele conhecia, via Davi fazendo, amava a Deus, servia a Deus para ele, mas agora ele tinha uma responsabilidade: governar as pessoas.
governar o povo. Ele tinha uma função, ele tinha uma missão, como você tem uma missão. Você tem uma missão na sua vida. Você tem uma missão de cuidar da sua casa, da sua família, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você tem uma missão, você tem um trabalho, você cuida de pessoas, você trabalha com pessoas, você tem uma missão. E é isso que Salomão está dizendo. Eu amo ao Senhor, eu ando nos mandamentos de Deus, mas agora eu preciso fazer isso com pessoas. É diferente. E quando você lê o livro de Provérbios, o livro inteiro fala do quê? De relacionamento. O livro de Provérbios é um livro que fala de relacionamento. Olha, como você deve ser. Olha, filho, ouça o seu pai. Olha, mãe, faça isso. Esposa, faça aquilo. Por quê? Porque Salomão está aprendendo o quê? Colocar em prática a respeito daquilo que ele já sabia que ele tinha só para ele. Uma coisa é a gente servir a Deus sozinho. Outra coisa é a gente entender que a gente está no mundo e que a gente precisa pegar a sementinha que a gente aprendeu e levar, distribuir. E essa semente é colocar aquilo que a gente aprendeu na prática. Na prática. Jesus fala isso lá na parábola, lembra? Que não adianta a gente aprender e não colocar na prática. Senão é como o homem que construiu a casa sobre a areia. Se você quer construir a sua casa sobre a rocha, se você quer cumprir a palavra de Deus, começa a lembrar de tudo que você tem aprendido. Começa a lembrar de tudo que Deus tem falado para você na palavra. Não só grifa na palavra, mas coloque em prática. Coloque em prática. Quantas vezes você ouviu esse ano que você deve ler a Bíblia todos os dias? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Ou você só está ouvindo e sabe que é para fazer? Tem gente que eu vou no meu gabinete e eu falo assim, mas você tem feito isso? Não, mas você não ouviu o que tem que fazer? Eu vi, mas não fiz. Nós estamos ouvindo. Deus tem nos dado oportunidade. E nesse tempo mais do que nunca, Deus parou o mundo, né? Esse vírus parou o mundo e Deus aproveitou esse tempo para dizer, olha, parem para pensar no que vocês têm aprendido. A semente que tem colocado no seu coração, a semente que tem sido derramada no seu coração, o que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com isso? Esses dias conversando com o Ricardo, ele falou isso no púlpito também várias vezes, mas ele falou isso para mim e falou também no púlpito, que se em cada casa que tem um cristão, um crente, a maioria das casas, eu conheço pouquíssimas casas que não tem um cristão. Se cada um que ficar em casa falar de Jesus para essa casa, acabou, não precisa fazer mais nada, gente. Você só precisa de falar de Jesus para sua casa. Você só precisa colocar o temor do Senhor no coração da sua família. Você só precisa ler a Bíblia com a sua família. Você só precisa orar pela sua família. Se cada um fizer isso, todas as famílias da terra serão alcançadas. Todas as famílias da terra serão alcançadas. Por que tem que sair tanto missionário de tanto lugar para ensinar? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque o nosso filho tem que aprender de Jesus lá não sei onde. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos colocá-la em prática. Nós precisamos ter temor do Senhor no nosso coração. O princípio da sabedoria, a chave da sabedoria é temor do Senhor. E não é morrer de medo de Deus, é saber com quem nós estamos tendo amizade. É saber quem é o nosso Pai, é saber quem é o nosso Deus. E que Ele nos ama muito, mas Ele não brinca com as coisas dele. Isso é sério. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós estamos vivendo um tempo da oportunidade de conhecer a Deus mais do que nunca, de saber coisas. E quero encerrar lembrando do nosso jejum. Nós fizemos jejum de 21 dias. Nós somos levantados a jejuar. Eu disse isso na live de encerramento. O jejum não foi inventado do nada. Deus me deu um sonho. Ele me revelou por que deveria chamar o povo ao jejum. Eu conversei com a Isaura, que é nossa líder de intercessão,
E o jejum, ele tinha um princípio. Jejue, Igreja do Senhor, 21 dias. E tinha passos, porque nós tivemos palavra para todos os dias, para Deus mostrar o que tinha dentro dos lares, que não tinha sido revelado, dentro, que está escondido dentro da sua casa e que precisa ser revelado para que você resolva a sua vida, para que você desembarace a sua casa, para que você resolva situações lá. Deus não vai mostrar para mim o que está na sua casa, Ele vai mostrar para você, porque Deus levantou a gente para falar que era para fazer e deu passos. Mas essa parte é sua, meu irmão, minha irmã, de orar dentro da sua casa e deixar Deus revelar o que está escondido e se posicionar contra isso. No último dia de jejum eu disse, olha, eu vi aquela cobra imensa que eu vi, no princípio eu vi a cabeça dela esmagada. Eu fiz todos os dias de jejum. Eu li junto com todo mundo, eu orei, eu clamei pela minha casa, do mesmo jeito que você precisa orar pela sua. Por favor, siga as instruções, coloque na prática o que Deus tem mandado a gente fazer. Deus não está no tempo de brincadeira, nunca esteve. Não dê risada e não ache que as coisas são simples e deixa para lá. Não leve a vida leva eu, deixa a vida me levar, porque tome uma posição com relação à sua vida. A sua vida é a sua vida e ela é muito importante. Ela é um presente que Deus deu para você. Cuide da sua vida. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Tenha temor no seu coração. Ore ao Senhor, peça direção. Não leve as coisas de qualquer jeito. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu estou aqui te lembrando disso. Cuide daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem te dado missão. Eu tenho pedido sabedoria a Deus todos os dias. Deus, o que é para fazer? Como é para eu fazer? Porque as coisas mudam todos os dias. E todos os dias nós somos sobressaltados com alguma coisa. Não quero viver o urgente, quero viver o importante. Aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer. Amém? Busque a sabedoria de Deus. Busque o que o Senhor quer dizer para você e coloque em prática, em nome de Jesus. Com rapidez, não fica se enrolando. Ah, não, quando eu for velho eu coloco em prática. Talvez você não fique velho. Não esqueça disso. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós somos falhos, pequenos. Como Salomão disse, nós amamos a Ti. Mas, Senhor, muitas vezes nós erramos em muitas coisas. Por isso, ó Pai, dá-nos sabedoria, nós te pedimos. Que a gente tema a Ti de verdade. Que a gente saiba quem Tu és. Que a gente busque santidade todos os dias. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer trabalhar em nós e através de nós. Mas a gente precisa ter consciência daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e fazer aquilo que a missão que o Senhor nos deu, fazer com zelo, com sabedoria, com graça, com unção. E nós estamos aqui como igreja, Senhor, clamando a Ti. Clamando a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ó Pai, à Sua palavra, Pai, e que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir a Sua vontade. Nos perdoa, Senhor, se temos pedido coisas a Ti que não são as importantes e que não têm agradado o Seu coração. O pedido de Salomão agradou o seu coração, porque ele pediu o que era importante não só para ele, mas para a missão que o Senhor colocou nas mãos dele. O Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos para fazer e às vezes nós oramos só por nós mesmos, continuando sendo egoístas e orgulhosos, ó Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, essas atitudes, esses desejos da carne do nosso coração e vai, Senhor, colocando, Senhor, no nosso coração o desejo de Te servir com fidelidade em todo o tempo. Clamamos a Ti, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida.
Transforma, Senhor, o nosso viver diário e que a gente possa ouvir a sua palavra e colocá-la imediatamente em prática. E que a cada palavra que nós ouvirmos, nós possamos colocar em prática todos os dias. Senhor, aprendemos tantas coisas na nossa vida a respeito da tua palavra. Andamos no seu estatuto, andamos nas coisas, andamos nos seus mandamentos, mas precisamos olhar os detalhes, Pai. O Senhor quer que nós olhemos os detalhes. Precisamos ser honestos contigo nos detalhes. Precisamos ser fiéis a ti nos detalhes. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca o nosso coração. Transforma as nossas vidas. Dá-nos um desejo imenso de servir de maneira correta, Pai. Dá-nos temor, ó Pai. Coloca no nosso coração temor do Senhor. E que a gente possa ter sabedoria. Te pedimos sabedoria. Te pedimos discernimento. Te pedimos a sua graça e a sua unção. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro